Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Eu acredito que todos aqueles que têm um encontro com a palavra de Deus têm a vida transformada. Diga amém. Eu acredito que nessa noite você vai sair daqui completamente modificado através do Espírito Santo. Eu não sou o Ivan Saraiva, ou o Rodrigo Silva, ou muito menos o pastor Paulo Duarte, mas eu acredito que todos aqueles que abrem a Bíblia têm a sua vida transformada. Hoje eu vou falar sobre um assunto importantíssimo, que vai falar sobre o amor de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Deu certo aí o PowerPoint? Sonoplasta, por gentileza, só muda o louvor final. Se puder aí, tem Wi-Fi? Coloque aí, Deus Israel. Vou cantar essa música no final, tá? Deu certo aí o PowerPoint? Gente, antes de qualquer coisa, vamos fazer uma breve oração? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesse momento entregamos tudo que temos e que somos em Tuas mãos. Perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, purifica a nossa mente e limpa o nosso coração. Que possamos nesse momento se entregar a Ti, abrir os nossos ouvidos para que possamos entender a mensagem de hoje. Que o Senhor pegue nesse microfone e pregue no meu lugar. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o tema de hoje é um tema bem importante, que vai falar sobre o amor. E esse tema ele está relacionado sobre o versículo bíblico que a gente vai ler agora há pouco. E o título da palestra dessa noite é: o perfeito amor expulsa o medo. O perfeito amor expulsa o medo. Então, se você abriu a sua Bíblia lá no livro de 1 João, capítulo 4, você vai lá para o verso 18, tá? Verso 18. Próximo slide. João capítulo 4, verso 18. Olha o que a Bíblia diz para conosco nessa noite: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no... Vamos ler de novo? No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado aonde? Hoje eu vou falar sobre 3 termos importantes da psicologia. Hoje eu vou falar sobre filofobia, gamofobia e agapefobia. Já ouviu falar isso aí? Então hoje você vai descobrir a explicação de cada uma dessas palavras. Primeiro, eu vou falar sobre filofobia. Segundo, gamofobia. E terceiro, agapefobia. Que nome estranho, sim ou não? São 3 termos da psicologia que vai falar sobre o amor. E para começar, começo de conversa, eu queria falar sobre o medo. Pode voltar aí o slide. Olha a ansiedade. Quero falar sobre o medo. Muitos medos que nós temos revelam as nossas fraquezas, traumas e vulnerabilidades. Existem muitas pessoas que têm medo. Obviamente que todos de vocês que estão aqui nessa noite têm medo de alguma coisa. Alguns têm medo de barata,
outros têm medo de rato, outros têm medo de qualquer outra coisa, mas querendo ou não, todos aqui que estão entre nós têm medo de alguma coisa, sim ou não? Mas tem um medo que nós temos, que todo mundo tem, que é o medo de amar. Quem aqui entre vós já foi decepcionado no amor? Provavelmente todos nós. Imagine a cena: você se entrega para uma pessoa e você acaba se decepcionando. E muitas pessoas têm medo de amar, e muitos medos que nós temos é fruto da nossa imaginação. E eu vou entrar nesse termo, que é o primeiro que eu falei, que fala sobre a filofobia. Próximo slide. Levi, o que é a filofobia? A filofobia, ela é conhecida como medo de se relacionar. Muitas pessoas têm medo de se relacionar por causa de algumas frustrações que elas tiveram em relacionamentos anteriores. E elas acham que, se relacionando outra vez, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu nos outros relacionamentos. A maioria da pessoa tem esse termo que se chama filofobia, que é o medo de se entregar em um novo relacionamento. Mas por que muitas pessoas têm medo de se entregar em um novo relacionamento? Justamente porque nos relacionamentos anteriores ela sofreu frustrações. Frustrações relacionadas ao quê? A traições, a amor não correspondido. Imagine você amar uma pessoa que não te ama. É ruim, sim ou não? É ruim demais. Imagine você se entregar 100% para uma pessoa que não se entrega nem 1%. É ruim, sim ou não? A pior coisa do mundo é você amar uma pessoa e não ser correspondido. Imagine você amar a sua esposa e ele não te corresponde. É ruim, sim ou não? É ruim. E por isso que o termo da psicologia reflete sobre a filofobia, que esclarece sobre o medo de se relacionar. E muitas pessoas têm medo de se relacionar, sim ou não? Tem. Eu às vezes fico me perguntando sobre um problema que acontece mundialmente. O porquê que duas pessoas que estão dentro da igreja, que conhecem o mesmo Deus, não está certo? E por que as pessoas que são do mundo, que gostam das mesmas coisas, também não está certo? Qual é a diferença? Onde está o problema? Eu conheço pessoas que começaram a namorar, passaram 5, 7 anos, e quando se casaram, passaram 3 meses juntos e se separaram. Mas eu conheço pessoas como meu avô, que passou 3 meses com minha avó, se casou-se, e até hoje tem 55 anos de casamento. Há uma diferença, sim ou não? Há uma diferença. Mas, Levi, o porquê que você está falando sobre filofobia? Vou dar um exemplo. Próximo slide. Olha esse cachorro aí. O bicho é valente, sim ou não? É valente. Certa feita, havia um pastor que estava numa pizzaria. E o pastor estava sentado ali, comendo pizza, claramente, com algumas pessoas de sua igreja. Mas ao longe, ele percebeu uma mesa, onde havia também algumas pessoas ali comendo pizza. Mas o pastor percebeu que naquela outra mesa tinha um rapaz que estava olhando para um local obscuro. Estava olhando para um local obscuro. E o pastor percebeu que aquele rapaz pegou um pedaço de pizza e guardou. O pastor ficou tentando entender o porquê que aquele rapaz estava olhando diretamente para aquele escuro e guardou aquele pedaço de pizza. Porém, entretanto, contudo, todavia, o tempo passou, as pessoas saíram, e o pastor ficou olhando para ver aonde aquele rapaz iria. E não é que aquele rapaz ele foi na direção que estava ali, olhando naquela escuridão. O rapaz verificou e viu que naquela escuridão estava um cachorro de rua. E o rapaz se aproximou-se do
cachorro e o pastor muito longe. Quando o rapaz foi se aproximando do cachorro, o cachorro começou a estranhar. Mas eu fico me perguntando, aquele rapaz, ele ia fazer algum mal àquele cachorro? Ele ia dar apenas o quê? Mas por que aquele cachorro ficou estranhando? Traumatizado e medo. Mas por que aquele cachorro estava com medo? Porque alguém já tinha maltratado ele antes dele ficar naquele local. Talvez aquele cachorro estava nas ruas e as pessoas chutavam aquele cachorro, maltratavam aquele cachorro. E quando aquele rapaz com bom coração foi entregar um pedaço de pizza, o cachorro achou que ele poderia fazer a mesma coisa que os outros fizeram. Trazendo essa pequena reflexão aos nossos dias, é a mesma coisa que se trata a filofobia. Às vezes você está tão machucado em relacionamentos que você passou, que quando chega uma pessoa boa, você acha que essa pessoa vai fazer a mesma coisa que as outras pessoas fizeram. Você tem medo porque você já foi maltratada, porque as pessoas já machucaram muito o seu coração. E dentro da filofobia, existem muitas mulheres que até hoje se questionam e se perguntam: mas Levi, o meu esposo dá muito trabalho, dá tanto trabalho que eu não sei mais o que fazer. Eu amo ele e eu suporto tudo que ele faz comigo, porque eu tenho esperança que ele possa. Sim ou não? E a maioria das mulheres, elas suportam tudo com a esperança que o homem possa dar. E o interessante é que quando a mulher suporta por amor, chega um momento que a mulher não suporta mais. Aí é nesse momento que o homem vai querer correr atrás do tempo. Minhas amigas, quando a mulher decide algo, decidiu. Não tem como mais voltar atrás. Mas a maioria dos homens, o que eles fazem? Eles fazem tudo o que fizeram lá no início para tentar reconquistar novamente. Compra chocolate, buquê de flores, mas só que ela suportou demais. Mulher assim, mulher ela passa anos suportando, falando a mesma coisa. E o cara dá ouvido de mercado. Chega um momento que a mulher cansa, e quando ela cansa, dificilmente ela vai voltar atrás. Esse chama também a filofobia. Mas dentro da filofobia, alguém de vocês pode se perguntar: próximo slide, será que existe uma pessoa certa para me relacionar? Será que existe uma pessoa certa para a gente se relacionar? Sim ou não? Sim ou não? Escuta bem isso e nunca mais se esqueça disso. Não existe uma pessoa certa para se relacionar sem antes você descobrir que você é a pessoa certa. Do que adianta você encontrar a pessoa certa e perdê-la por motivos errados? Tem muita gente que fica se perguntando: aí como eu queria uma pessoa certa para a minha vida? Você já se olhou no espelho para descobrir se você realmente é uma pessoa certa? Porque muitas vezes nós pedimos do outro aquilo que nós não somos ou fazemos. E existe muita gente que fica pedindo a Deus: Senhor, me dá uma pessoa certa. Mas quando Deus abençoa a pessoa não trata a outra pessoa bem. A pessoa não ama como deveria amar. Então perde a pessoa certa por motivos errados. Não existe a pessoa certa. Existem duas pessoas que se encontram pelo caminho e fazem com que o relacionamento possa dar certo. Não existe o príncipe encantado, como as mulheres imaginam.
Não é o filme do Shrek, mas imagina o príncipe em cima do cavalo branco. As mulheres imaginam, mas um homem assim não existe, é só fruto da imaginação. O relacionamento e o casamento é difícil, sim ou não? Tem dificuldade, sim ou não? Você tem que ser muito homem e mulher para continuar no relacionamento, sim ou não? Porque no relacionamento há dificuldades. E é na dificuldade que nós vamos descobrir se realmente existe amor ou não. Porque quando duas pessoas se apaixonam, é muito bom. Aí você, o amor da minha vida, lá nos stories, lá no Instagram, né? I love you, my baby, sem você eu não sou nada. Mas é nos momentos da dificuldade que nós vamos perceber se realmente existe amor. É nos momentos mais solitários da vida que vamos descobrir se realmente nós amamos uma pessoa. É quando você não está perto dela e chega outra mulher perto de você, você diz: não, eu sou fiel à minha mulher. É quando alguém chega perto de você para falar do seu esposo, você fala assim: não, eu não posso falar dele porque Deus me deu meu esposo. Então tem coisas que é na dificuldade que você vai descobrir se realmente há amor. Porque o amor, ele se reflete nos momentos mais difíceis. Agora eu queria falar sobre outro assunto, sobre gamofobia. Levi, o que é gamofobia? Gamofobia é conhecido sobre aquelas pessoas que têm medo de casar. Sabe por que muitas pessoas têm medo de casar? Porque muitas pessoas veem outros casamentos não dando certo. E existem outros casamentos que realmente não dão certo. E por causa que não dá certo, a pessoa acha que o seu também não vai dar certo. E vai dar tudo errado. Não é porque o casamento da sua vizinha não deu certo que significa que o seu não vai dar certo. Existem muitos conselhos camuflados de frustrações. Existem pessoas que vão ver você feliz no relacionamento e vão te dar conselhos destrutivos que pode afetar a vida de vocês dois. Mas Levi, quais são, próximo slide, as 7 coisas principais que levam ao divórcio? É claro que existem vários fatores. Eu reservei 7. A primeira que pode levar ao divórcio, a falta de comunicação. Existe homem que não gosta de conversar com a mulher. Então por que não casou com a muda? O relacionamento é feito de comunicação, mas existem pessoas que têm uma linguagem de amor de uma forma diferente da sua. Porque cada pessoa tem uma forma de mostrar os seus sentimentos e as suas emoções. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem falar eu te amo, mas pelo fato que ela não consegue falar eu te amo, ela faz qualquer outra coisa que ela sabe fazer de melhor e ela te entrega como forma de dizer eu te amo. E as mulheres às vezes não entendem isso, porque muitos homens na sua infância não tiveram esse aconchego como uma mulher teve, da mãe chegar e falar assim: meu filho, eu te amo. A maioria dos homens tiveram uma infância pesada, cruel, onde não tiveram afinidade, e pelo fato que não tiveram afinidade, cresceram achando que a vida era da mesma forma como era na sua infância. É por isso que muitos homens não conseguem expressar os seus sentimentos. Fala assim: eu te amo. E eu acredito que muitas mulheres gostariam de ouvir essa palavra, sim ou não? Eu te amo, meu amor, meu love you, my baby. Eu não sou Elias, mas quando chegar dentro de casa vai pegar fogo. Entendeu? Então assim, a falta de comunicar. O relacionamento tem que ter comunicação, sim ou não? Tem. Faça algo diferente, porque o seu relacionamento precisa de comunicação. Segundo, rotina. O casamento todo dia está na mesma rotina.
não sai para canto nenhum, só vai para a igreja, não faz outra coisa, é só aquilo. Faz alguma coisa, entendeu? Pega um pau, sai correndo aí atrás da tua esposa, faz alguma coisa diferente. Se não tem dinheiro, vai na vizinha, compra 2 gindinhos de R$1. Faz de comer, aí é mais caro, né? Mas faz alguma coisa diferente. Faz um piquenique, faz alguma coisa que a sua família possa sair da rotina, porque muitas vezes o que deixa o relacionamento aconchegado é a rotina. Todo dia a mesma coisa, não faz outra coisa diferente além daquilo. Terceiro tópico: incompatibilidade de gêneros. Uma certa vez uma mulher chegou até a mim e falou assim: Levi, eu estou pensando em me separar. Eu disse: por quê? Porque já estou casado já faz há 10 anos e só agora eu descobri que eu e meu esposo somos diferentes. Aí no meu pensamento, né? Porque tem coisa que você não pode falar, né? É no meu pensamento, só agora, depois de 10 anos, você pode descobrir que são diferentes. Só agora, depois de muito tempo. Duas pessoas totalmente diferentes. Um adventista dá certo com a Assembleia de Deus? Um adventista dá certo com o pentecostal? Um adventista dá certo com o candomblé? Um adventista dá certo com outra pessoa do rock aí? Adventista é com adventista, Assembleia de Deus é com a Assembleia de Deus, e assim sucessivamente. Aí tem meninas da igreja que acham assim: olha, não tem menino na igreja, tudo é feio, eu vou encontrar lá fora. Opa, espera aí. A beleza não está na parte externa, mas é na parte interna. Existem muitas pessoas que refletem beleza, mas seu coração é podre. Existem muitas pessoas que refletem uma beleza extraordinária, mas o seu valor está só na sua beleza, não está em seu coração e nem no seu caráter. Duas pessoas diferentes. Agora, quarta parte: reciprocidade, que eu acabei de falar. Todos nós que amamos alguém, nós sempre fazemos algo para que depois, automaticamente, a gente seja retribuído, sim ou não? Isso é reciprocidade. Eu estar no lugar do outro. Mas o que é mais difícil é eu se colocar no lugar da outra pessoa. Sim ou não? Muitos relacionamentos ficam com brigas constantes, porque um não consegue se colocar no lugar do outro. Ambos, com seus orgulhos, querem lutar para um vencer a briga, e os dois não se unem para lutar contra o inimigo. Porque o inimigo não está dentro do casamento, o inimigo está fora, é você que deixa ele entrar. E quando o casamento não tem reciprocidade, o casamento ele não se desenha, ele entra no divórcio. O interessante é que tem uma pesquisa que fala que há mais divórcio das pessoas que são dentro da igreja do que fora dela. Acredita? Existe mais divórcios das pessoas que são dentro do que fora da igreja. Então por quê? Se as pessoas servem o mesmo Deus, se Deus nos orienta através da sua palavra sobre relacionamento, ou por que muitas pessoas que são dentro da igreja não conseguem durar no relacionamento? É interessante que no Oriente Médio, as pessoas lá não dão flores às suas mulheres. Se no Oriente Médio um homem dá uma flor a uma mulher, ela vai ficar chateada, porque a flor no outro dia ela murcha. Sabe o que eles dão lá no Oriente Médio? Uma pedra. E pedra significa durabilidade. Elas ficam felizes quando recebem uma pedra diferente, porque é um sinal de durabilidade. É um sinal que o esposo quer estar com sua esposa durante a vida toda. Quinto, a falta de apoio.
Quem gostaria de ter apoio no relacionamento? Todos nós gostaríamos. E parece que existem pessoas que nos apoiam mais de fora do que de dentro de casa, não é verdade? Parece que as pessoas dentro de casa parece que são nossos inimigos. Ao invés de nos ajudar, não nos ajuda. Principalmente o homem dentro de casa, que é o cabeça, né? Que está ali na frente, que é o homem alfa. E tudo que acontece, o cara fica preocupado, se preocupando com a sua família, no bem-estar, e a mulher está ali do lado. Então, o apoio tem que ser fundamental, sim ou não? Um ou outro tem que estar se ajudando. Eu acho engraçado que quando as pessoas vão se casar, a pessoa fala assim: olha, vocês vão ser felizes na alegria, na tristeza, na saúde, mas as pessoas só pensam o quê? Na alegria, na saúde, e esquece do quê? Da doença, das dificuldades e de outras coisas. Então o apoio é fundamental. Sexto, a falta de sexo. Vamos dar um time legal nessa área, né, gente? Falando aqui com uma linguagem mais coloquial. Existem muitos relacionamentos que continuam ali na mesma rotina, na mesma posição. Vamos mudar esse negócio, gente. Não é pecado você mudar em algo que o relacionamento pode ficar bem, não. Coloca a mão ali que explode, faz alguma coisa interessante. O importante é o relacionamento ficar bem. Mas às vezes as mulheres não complementam, não ajudam. Quando o homem chega dentro de casa, a mulher está lavando o prato ali com a roupa do vereador. Rapaz, golpe de time às vezes, né? Rapaz, tome banho, bote o vinho para dormir. E o homem tem que preparar desde manhã, falar assim, ligar para a sua mulher e falar assim: meu amor, ela vai atender, né? Oi, meu filho. Minha filha, eu não sou Elias, mas quando chegar dentro de casa hoje, o negócio vai pegar fogo. Coloque para comer, faça diferente. O negócio não. Estão acostumados com as mesmas coisas. Está entendendo? Faça algo inovador, diferente, para que seu relacionamento ele possa se desenvolver. É sempre a mesma coisa. Faça algo extraordinário, não algo supérfluo, mas algo que realmente o relacionamento possa, ó, meu filho, você está hoje com uma máquina. Algo diferente. O problema é que a gente não toca nesse assunto na igreja. Eu dei uma palestra que fala sobre relações sexuais. E lá fala sobre algumas posições, de acordo com a Bíblia, que o relacionamento pode fazer. Mas só que as pessoas, elas não querem implementar isso na sua vida conjugal. Acham que tem que fazer sempre a mesma coisa. Modifica, faz algo novo. Eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Sétimo, infidelidade. Calma aí. Infidelidade. Essa parte aqui é importante. A infidelidade é algo que está prejudicando muitos relacionamentos, sim ou não? Sabe de uma coisa? Traição, ela não começa no ato. Traição começa antes do ato. A traição não começa em si quando você está ali na relação sexual com outra mulher. Ela começa quando você começa a conjecturar estar com outra mulher. Tem muitas famílias que estão trocando a sua família por causa de 5 minutos de prazer. Se sexo fosse segurar relacionamento, todas as prostitutas já estavam casadas. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes a gente troca muito bem por causa de 5 minutos de prazer com uma mulher que a gente não conhece. Infidelidade. E muitas pessoas hoje estão sendo contaminadas pelo prazer momentâneo. Principalmente alguns homens que acham que ver mulher no seu celular também não é pecado.
E hoje em dia, automaticamente, por mais que você não queira, aparece lá o robô do Instagram jogando lá mulheres só de fio dental para o cara dar uma olhadinha. E as mulheres às vezes ficam de olho assim para ver se o camarada está vendo outra coisa, né? Principalmente no trabalho. Só o que tem homens que falam sobre esse assunto. Você não deve se contaminar com isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O sal, ele influencia ou ele é influenciável? As mulheres sabem melhor do que eu. Se eu colocar uma pitada de sal na panela de feijão, ele influencia o feijão, sim ou não? Então o cristão, ele é para influenciar ou para ser influenciável? Ele é para influenciar. Porque Deus diz que nós somos sal dessa terra, a luz desse mundo. Então aonde você for, você tem que ser luz. Porque a luz incomoda aquele que estão em trevas. Já reparou? Quando você está na roda de pessoas que estão falando algo secular, e quando você fala algo diferente, as pessoas calam a boca só para te ouvir? Porque você não está falando coisas igual a ela. As pessoas percebem que você é diferente. Lá no meu trabalho, teve um rapaz lá que é o líder e chegou e falou assim: Levi, sabe por que algumas pessoas têm raiva de você? Porque elas não conseguem ver você errado. E sabe por que as pessoas têm inveja de você? Porque você é diferente. Eu até agradeci o feedback, porque eu não sabia, né? Alguém te dá esse tato, né? E eu fiquei me perguntando, se eu fosse igual a essas pessoas, seria completamente diferente, ou não? Mas sabe o que é bom de ser diferente? É que enquanto todos estão fazendo errado, você está fazendo certo. E se algo der errado, você não é o culpado disso. E você sabe que todo ambiente de trabalho sempre tem um ou dois que faz coisa errada. Agora, continuando. Próximo slide. Mas Levi, o que é agapefobia? Agapefobia fala sobre o medo de amar. Existem 3 tipos de amor: o amor ágapes, o amor eros e o amor filos. O amor ágape é aquele amor que é comparado com o amor de Deus, que é aquele amor que tem a misericórdia, a compaixão. O amor eros é o amor carnal, que você se apaixona pela pessoa só pela sua feição física. E o amor filos é o amor cultural, que você não tem acepção de pessoas, raça, língua ou povo. Mas o maior dentre deles é o amor ágape, que é o amor que se compara com o amor de Deus. É esse o amor. Mas o porquê, próximo slide, o porquê que as pessoas têm medo de amar? O que você acha? Uma pergunta para vocês: o porquê que você acha que as pessoas têm medo de amar? Também pode acontecer. Puxa aí. Muito bem, é isso aí. Mas existem também outros fatores. A pessoa tem medo, às vezes, as pessoas têm medo de relacionar de novo. Se envolver outra pessoa e não se envolver mais com a pessoa não tem medo. Você tem uma coisa e o teu medo de relacionar outra pessoa. Você sabia que o amor ele tem limites? Você sabia disso? Como assim? Por que as pessoas têm medo de amar? Imagine você amar durante 10 anos uma pessoa que só te faz mal. Você suportaria ficar com essa pessoa? Sim ou não? Imagine você amar uma pessoa que todos os dias ela te agride.
fisicamente e verbalmente. Imagine você ficar durante 10 anos com uma pessoa que só te trai. Vai chegar um momento que o amor... Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. O amor, ele acaba? O amor, ele tem um limite. O amor humano. Mas o amor de Deus acaba sim ou não? O amor de Deus é sem limite. Mas o amor humano tem limites. Mas Levi, o amor acaba? O amor, ele não acaba. São as nossas ações e atitudes que acabam com o amor. As nossas palavras, os nossos atos. Porque o amor não consiste apenas em palavras, mas principalmente em atitudes. Quem diz que ama e não faz nada, não lhe ama. Está apenas com você em momentos momentâneos, quando é conveniente, quando essa pessoa percebe que você não é mais suficiente, ela te descarta. Por isso que o jovem hoje em dia que é solteiro deve muito bem saber encontrar uma pessoa ideal para se relacionar. Porque os jovens não querem saber muito de casamento. Escondidinho ali, vai, fica, faz coisa errada, mas não querem ter um compromisso. Sabe por que muitos jovens que não estão na igreja hoje em dia, na Adventista, e a maioria estão fora? Porque na igreja Adventista tem regras que você tem que cumprir. Na última vez que eu fui me entregar aqui no domingo, eu passei na igreja da Assembleia de Deus. Eu vi tanta gente na igreja da Assembleia de Deus. Qual é a diferença da igreja da Assembleia de Deus para a igreja Adventista? A diferença é que a igreja Adventista tem regras. E muitas pessoas não querem seguir. Vivem a vida achando que a vida é para viver como ela quiser. Deixa a vida me levar. Mas eu queria fazer outra pergunta para você. Próximo slide. Volta o fundo aí, o fundo musical. Vocês sabem qual é a essência do amor? O ápice do amor, o ápice, a essência do amor. Vocês sabem qual é? O que é? A essência do amor é você amar alguém que não merece o seu amor. É fácil amar alguém que te ama. O difícil é amar alguém que não merece você. Foi isso que Jesus fez. Ele se entregou na cruz por pessoas que não mereciam. Ele entregou tudo o que ele tinha, todo o amor que ele poderia oferecer para as pessoas que não mereciam. Eu imagino essa entrega. E em livros teóricos e teológicos falam que quando Jesus foi crucificado, ele estava na cruz completamente nu, na frente da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, dos seus discípulos, onde Jesus não tinha nenhuma culpa para estar ali, mas ele estava ali, por mim, por você. A essência do amor vai muito mais além da nossa imaginação, porque aquele que entrega-se demais é aquele que ama mais, e é aquele que também que perdoa mais. Deus, ele se entregou por completo, porque Deus, ele não se entrega pela metade. Deus, ele não tem medo de amar, porque se Deus tivesse medo de amar, ele não tinha se entregado. E muitas vezes nós temos medo de amar, porque nós não conhecemos o amor de Deus e a fonte do amor. Quando nós conhecemos o amor de Deus em nossa vida, nós não temos medo de amar outra pessoa, porque Deus pede que nós amamos os outros assim como nós nos amamos.
O que é mais fácil, amar quem me ama ou amar meus inimigos? A essência fundamental do amor é se entregar por alguém que não merece o seu. Sabe por que Deus fez isso? Porque enquanto não acontece o juízo final, Deus todos os dias derrama a sua graça para que você possa se arrepender. Porque quando for naquele dia, Jesus com lágrimas nos olhos, Ele vai falar para mim e para você: se a gente não se arrepender, eu não te conheço. Eu te amei durante muito tempo e você não reconheceu esse amor. Eu se entreguei na cruz por mim e por você. Eu me entreguei por completo, mas eu vi que você se importou mais com coisas banais, com as coisas espirituais. Eu vi que você se importou mais com as coisas supérfluas desse mundo, e você esqueceu dos céus, você esqueceu da eternidade, você esqueceu daquele amor que eu ofereci a você lá na cruz do Calvário. Você lembra? Foi esse amor na cruz que eu te entreguei por você 100%. A essência se entregou na cruz do Calvário por mim e por você, sem medo, apenas por amor. Você sabe como é ruim amar alguém que não merece o seu amor. Como é ruim fazer tudo por alguém e não ser retribuído. Como é ruim você fazer sempre para o outro e o outro, ao invés de fazer por você, faz para a outra pessoa. Você sabia que Deus também sente isso? Você sabia que Deus também sente na pele isso? Quando Ele vê você amando mais os outros do que a Deus, mais as coisas terrenas do que a Deus, sendo que Ele se entregou por você? Os mesmos sentimentos que nós temos enquanto nós estamos aqui, Deus tem, mas de forma diferente. Porque Ele vê você com um olhar de esperança e com expectativa. Você talvez não pode enxergar o amor de Deus hoje, mas amanhã talvez você possa enxergar. E é esse amor que nos motiva a continuar todos os dias amando. Porque sem o amor nós não somos nada. É o amor que faz com que a gente perdoe as pessoas. É o amor que faz com que a gente recomece outra vez. É o amor que faz com que a gente deixe tudo para trás para recomeçar tudo de novo. Se você tem alguém do seu lado que te ama, valorize essa pessoa. E pense todas as vezes, nos momentos mais difíceis, quem é que estava do seu lado? Quem é que estava com você quando todos foram embora? Quem é que estava com você quando você estava chorando no quarto? Quem foi que deu um ombro para você? Na verdade, quando todo mundo vai embora, muitas vezes só quem fica é Deus e você e mais ninguém. Às vezes ninguém entende, mas Deus te entende. Às vezes você não desabafa para ninguém, porque se você desabafar, ninguém vai te entender. Mas tem momentos que você se ajoelha no quarto, ora a Deus e pergunta: Senhor, ouve a minha oração, fala comigo, porque eu não posso mais suportar. Às vezes os problemas vêm na nossa vida e parece que vem um dia só tudo, e muitas vezes nós ficamos perdidos. Mas existe um Deus que em todos os momentos da sua vida Ele está do seu lado. Ele não te abandona, Ele não é infiel, Ele não vai trocar você por outra pessoa. Ele vai sempre te amar por toda a eternidade.